tenho poucas lembranças da minha infância, né? Mas tem uma bem clara, viu? Que era minha professora no grupo escolar. E ela acho que teve um papel importante em me levar para essa direção, porque ela, com 7 anos, ela imediatamente achou que eu era uma pessoa curiosa e que tinha promessa, e me encorajou. De modo que, ao longo dos anos, eu fui encontrando pessoas que identificaram uma certa habilidade que eu tinha de conectar os fenômenos, que é o que o cientista faz. A gente pergunta sempre o que o cientista faz, né? O cientista procura as causas das coisas, né? Às vezes não tem causas óbvias, né? Mas ele procura, né? E eu sempre tive interesse em entender como é a estrutura da matéria, como é que, já que tem tanto átomo por aí, todo mundo fala em átomo, etc., você nunca vê os átomos, né? Você vê, é uma matéria já formada, né? Como é que esses átomos se agrupam de modo a formar os corpos que nós conhecemos, né? E, de novo, teve um professor, aos 17 anos, que era um médico, que dava aula de física, e ele foi determinante. Isso foi no Rio Grande do Sul. O ensino no Rio Grande do Sul é bom, e as escolas fundamentais são boas. E ficou evidente... Que cidade? De onde você Porto Alegre. Porto Alegre. Ficou evidente de que eu precisaria vir para uma cidade onde tivesse uma boa universidade, que era a Universidade de São Paulo. Então eu vim com 18 anos para a Universidade de São Paulo, fui fazer química, que eu achei que era a resposta aos meus interesses, e não era não, era física mesmo. Eu acabei virando um físico nuclear. Quando o senhor voltou para o Brasil, voltou como professor e continuou a sua pesquisa científica aqui, aonde e como? Bom, esses trabalhos que eu fiz em Stanford, então, que foram os mais significativos dessa época da minha vida, me levaram à França. Fui convidado para ser diretor de um laboratório na França, onde tinha um acelerador linear. Mas aí, por motivos pessoais, minha esposa faleceu, eu voltei para o Brasil e decidi que ficaria no Brasil, porque isso vale até hoje, quando um jovem começa a fazer uma carreira científica boa, ele acaba sendo convidado para trabalhar no exterior. Há uma evasão de cérebros ao contrário, né? No período da ditadura se falava na evasão de cérebros porque as pessoas iam embora aqui porque o ambiente estava insuportável, né? E agora é o contrário, quer dizer, agora o ambiente até que está melhor, mas as pessoas acham que ir para o exterior é uma coisa maravilhosa. Em geral, quem fala isso é porque não viveu no exterior, né? Porque o Brasil é um país bom para se viver, né? Mas, de qualquer forma, nessa época, eu era moço, eu aceitei um convite para trabalhar na França. Mas aí voltei e decidi que meus filhos seriam criados aqui, não como cidadãos de segunda classe, mas como cidadãos de primeira classe. Ainda como cientista, eu sei que o senhor, a partir de um certo momento, passou a ter um interesse muito grande pela questão do meio ambiente, certo, e das energias alternativas. Como é que foi isso? Isso foi um pouco mais tarde, porque eu voltei da França em meados da década de 60. E cerca de alguns anos depois, começou a se discutir muito a energia nuclear aqui no Brasil, porque o governo queria estimular a energia nuclear. E como eu era físico nuclear, eu entendia não só como fazia a energia nuclear, como as consequências que o uso de energia nuclear tinha. Isso é que me levou para o meio ambiente. A pergunta é uma pergunta que às vezes não é feita, mas eu fazia. Muito bem, se nós não aceitarmos a energia nuclear, o que nós vamos aceitar? Eu acho que só se opor à energia nuclear ou a qualquer outro tipo de energia não é suficiente, era preciso propor uma alternativa. E para propor alternativas, era preciso estudar energias renováveis, que na época era uma curiosidade. Sabe, a gente via esses desenhos de moinho de vento que tinha na Idade Média, né, e que o Cervantes captou tão bem no livro Dom Quixote, né? Mas na época já existiam. E pessoas como eu, então, começaram a trabalhar para viabilizar essas formas de energia como formas de energia que substituiriam a energia nuclear e que eram benignas para o meio ambiente. Foi assim que eu entrei na
essa atividade de meio ambiente? A resposta depende para quem você pergunta, né? Se você pergunta para determinados cientistas, eles dirão que eles não querem responder essa pergunta, que eles simplesmente têm curiosidade e querem entender o que está acontecendo. Se é importante, se não é importante para ele. Isso, naturalmente, era uma época em que ciência não custava caro como custa hoje. Hoje, ciência exige uma quantidade enorme de equipamentos, de modo que só curiosidade científica não é uma coisa muito fácil de fazer. Mas a maioria dos cientistas que eu conheci, encontrei, e eu me incluo nessa categoria, eles são sensíveis às consequências do seu trabalho. Quer dizer, ele não só tem um interesse, como eu disse, de estabelecer causas, relações causais entre fenômenos, entre causa e efeito, como também das consequências que isso pode ter na vida das pessoas. E essa não é só a visão de muitos cientistas, essa é a visão do governo. Né? E eu tive no governo, quer dizer, o governo não está muito interessado na predileção dos cientistas por matéria escura ou os confins do universo. Né? Ele fica perguntando o que vai acontecer com aquilo. E ao longo dos anos, é claro que a minha visão evoluiu um pouco. Eu acho que no começo da minha carreira científica eu estava exclusivamente interessado em satisfazer a minha curiosidade, não é mesmo? Mas aos poucos, sobretudo depois que eu assumi cargos administrativos dentro da própria universidade, eu fui vendo que é preciso dar uma resposta à sociedade. Isso não significa fazer apenas ciência que interessa para resolver os problemas de Itu, não, de problemas do interior, não. Isso significa resolver os problemas gerais da sociedade, como poluição. O que nós vamos fazer acerca da poluição? Né? Ou da energia nuclear, né? Quer dizer, a energia nuclear vai continuar ou vai acabar desaparecendo da história da humanidade? Você vai ver, ela apareceu, vai durar 40 ou 50 anos e depois vai desaparecer. É bom ou é ruim? E agora com poluição, né? Que agora nós estamos com problemas em que a atividade do homem, usando combustíveis fósseis, está criando condições em que ele não vai poder sobreviver naquelas condições. Isso pode parecer uma teoria, mas agora as coisas estão começando a acontecer, né? Ela tem um papel absolutamente fundamental. Tem uma anedota que as pessoas contam, que parece que é verdadeira, viu? Mas há dúvida se ela é verdadeira ou não. Existiu no século passado um cientista inglês chamado Faraday. Ele descobriu o eletromagnetismo. E na ocasião, isso foi meados do século. A Rainha Vitória visitou o laboratório dele. Isso foi por volta de 1850. E ele tinha lá um modelinho mostrando como é que era o eletromagnetismo. E a Rainha Vitória olhou e disse: bom, isso serve para alguma coisa? Ele disse: olha, eu não sei, mas eu acho que daqui a uns anos acho que a senhora vai começar a receber impostos resultantes disso aí. 20 anos depois, não é mesmo? O Siemens, um cidadão chamado Siemens, não é mesmo? Fez os primeiros geradores de eletricidade e começou a iluminar o mundo. Né? Até 1870, o mundo era escuríssimo, viu? Não é mesmo? Era escuríssimo. E foi em 1870, 20 anos depois do Faraday ter descoberto o eletromagnetismo. E a resposta dele foi essa: eu não sei, mas eu acho que vai dar certo. Eu creio que hoje, como ciência custa muito mais caro, as pessoas são mais conscientes disso. Quer dizer, a maioria dos meus colegas, dos estudantes, eles têm consciência de que você precisa dar uma resposta para a sociedade. Só você virar um professor pardal que procura descobertas, etc. E tal, é mais uma caricatura que a gente vê nas revistas. Eu tenho a impressão de que a grande maioria dos cientistas está preocupado com o entorno no qual eles vivem. Eles gostariam de contribuir. Alguns trabalham em áreas em que não dá para contribuir. Quer dizer, quem estuda matéria escura, parece que o universo está cheio de matéria escura. E ela é escura, por isso que a gente não vê, né? Não é? O que a gente vê são as estrelas, né? Mas tem um bocado de outras coisas que não emitem luz e que nós não vemos. É pouco provável que isso tenha qualquer utilidade em algum momento na história, né? Mas sabe Deus, né?
aqui no Brasil, foi logo no começo da minha carreira, eu tive a sorte, né, de ainda encontrar o professor Vatagin, que era o professor que veio em 1935 para ajudar a fundar a Universidade de São Paulo. E ele era o melhor professor que eu já encontrei na minha vida. Quer dizer, ele conseguia explicar de uma maneira que correspondia aos meus anseios como um aspirante a cientista, né? De procurar quais são as causas das coisas. Não era uma descrição, não, mas ele tentava explicar dessa maneira. Eu acredito que ele foi, do ponto de vista profissional, uma das pessoas mais influentes. Tinha também o professor Schoenberg e outros, né, que eram muito bons, mas eles me impressionavam pela sabedoria. Eles sabiam umas coisas tão complicadas, né? E era interessante, é uma coisa que sempre me impressionou, né? Como é que tem gente que domina coisas complicadíssimas. É como uma pessoa que desenha bem, né? Você só deve ter visto um documentário, né? O Picasso pega um pedaço de giz, né? Faz um touro no ar com uma lanterna. E dá 3 riscos, né? E é um quadro, é maravilhoso. Além de ser maravilhoso, ele vale uma soma muito grande de dinheiro, mas não é que ele vale, não, é que ele é maravilhoso mesmo, né? E isso eu via tanto no professor Vatagin como no professor Schoenberg. Eles eram que nacionalidade? Bom, o Schoenberg... O Vatagin era italiano e veio para cá na época. Na realidade, ele tinha nascido da Rússia, mas vivia na Itália e veio como italiano, não como russo, né? E as aulas eram Não, era em português. Ele aprendeu português rapidamente. E o Schoenberg era pernambucano. Hoje tem muitas oportunidades. Hoje, com essa parafernália de organizações que tem CNPq, CAPES, FAPESP, etc. e tal, um indivíduo que realmente está decidido a fazer uma carreira científica, ele vai conseguir apoio. Se ele for de uma família de posses modestas, como é a maioria das pessoas, né, ele vai conseguir apoio. Aí depende dele, viu? Aí é código genético, viu? As pessoas perguntam por que você é um cientista, por que você é um engenheiro. Não é só para ganhar vida, não, é o código genético, viu? Quer dizer, e um pouco de educação. Quer dizer, bom, é como nós somos como seres humanos, né? Quer dizer, tem um pouco de código genético que nós herdamos e está acabado. Não, então tem pessoas que enxergam melhor que as outras, ouvem melhor que as outras porque o código genético favoreceu elas. E educação, quer dizer, então repare, qualquer família, há dados até inclusive, né, sobre isso, qualquer família em que, sobretudo nos bairros mais pobres, em que não tem livros, não tem revistas, os pais não leem jornal, etc. e tal, o filho vai mal na escola. Porque não entra na escala de valores deles, né? Não é mesmo? Então é isso. Então eu acho que os jovens hoje têm mais oportunidades. Agora, são carreiras difíceis, elas não parecem ser difíceis porque tem essas oportunidades de viajar, mas se você efetivamente se distinguir e contribuir de uma maneira real, é mais difícil. Uma coisa que as pessoas falam muito é aprender a conviver com a frustração também. É isso mesmo. O Einstein tem uma frase famosa, né? E olha, ele era um físico teórico, ele trabalhava com lápis de papel, né? Não era com os aparelhos, né? Mas perguntaram uma vez para ele, né? Escuta, como é que... Sabe essa pergunta que você fez, né? Como é que a gente... O que é ciência? Como é que você faz, né? Ele diz, olha, 95% de transpiração e 5% de inspiração, né? E é isso mesmo, viu? Quer dizer, é uma coisa muito trabalhosa. E veja, os Estados Unidos, sob esse ponto de vista, são um exemplo muito bom. Porque os estudantes que fazem doutorado, por 20 até 35 anos, são os mais produtivos, os que criam mais, mas eles trabalham como escravos. Aliás, a ciência dos Estados Unidos vai muito bem, porque a mão de obra escrava, que são os estudantes de pós-graduação, é enorme, né? E depois o pessoal começa
a se acomodar. Agora não, agora tem pessoas com mais idade e continuam muito ativas, né? Mas o período de ouro é o período até 35, 40 anos, e isso me impressionou sempre, né? É que os estudantes americanos trabalham muito. Tem uma razão também para isso, que o curso universitário nos Estados Unidos é mais fraco que daqui. As pessoas não sabem disso, mas o curso da Escola Politécnica, por exemplo, né, é muito melhor que os cursos de engenharia das universidades americanas. Só que lá tem a pós-graduação, e é na pós-graduação que você efetivamente se esforça e acaba virando.